Você sabe o que é o CNIS? Fica nesse vídeo que a gente conta. Olá! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. E hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre CNIS. CNIS. A gente, geralmente, quando a gente recebe as pessoas, muita gente sabe o que é o CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento, né? Onde constam todas as suas informações previdenciárias, né? Basicamente isso. Esse documento foi criado pelo governo na década de 80, final da década de 80, e ele traz ali todas as informações que você tem trabalhistas e previdenciárias ao longo da sua vida. E ele é imprescindível para fazer qualquer tipo de pedido ao INSS, seja de benefícios por incapacidade, pensões e as aposentadorias, né? E muita gente chega pra gente já sabendo o que é esse documento, mas acho que muita gente não sabe a importância dele, né? Tudo tem que estar ali naquele documento, né? Se não está, ou se alguma pendência consta naquele documento, provavelmente você vai ter um problema. Então, no vídeo de hoje, a gente vai te ajudar a não ter problemas, para você verificar sempre o seu CNIS e tentar sempre resolver as questões que estão envolvendo ele, para não ter um problema futuro com o pedido de benefício. É isso aí. Basicamente, então, a gente já explicou mais ou menos o que é esse documento, né? O CNIS é esse histórico todo aí que consta no INSS, em todas as suas informações. O CNIS, no modelo que a gente conhece hoje, né? Ele traz todos os vínculos a partir de 1976, recolhimentos como contribuinte individual a partir de 79 e valor das remunerações a partir de 1990. O valor das remunerações de 90 até 94, hoje em dia, não tem lá mais muita relevância. Mas ele traz essas informações ali. E aonde encontrar esse documento? Sim, eu acho que só voltando numa parte que você falou, isso tudo deveria constar, né, no documento. Isso aí é Mas detalhe. Porém, entretanto, todavia, Nem sempre está, e esse é o maior problema, né? O vínculo antes de 90 é bem difícil, normalmente tem algum problema, não está aparecendo, né? Seja vínculo, seja pagamento como autônomo, salário não aparece também, e aí esses são alguns complicadores pra gente, é o que mais chama atenção, assim, logo de cara. É isso aí. Esse documento, hoje em dia, né, até 2017, 2018, a gente tinha que fazer um agendamento, comparecer ao INSS para tirar esse documento, né? Desde que foi criada a plataforma Meu INSS, que foi vinculada ao Gov.br, a gente tem mais facilidade de acesso a esse documento, né? Se todas as informações para o INSS estiverem ali certinhas, informações, não tem a pendência de CPF, de nome, de nenhuma pendência cadastral, em geral você vai ter acesso ao documento pela plataforma do Meu INSS, né? Logou e uma das opções lá já vai ser CNIS. Então você já vai conseguir abrir para pelo menos CNIS, extrato de contribuições. Isso né? aí. E aí você vai ter acesso ali a esse documento para poder, né, ter início às análises, porque o CNIS é o início de tudo, assim, para você pensar em qualquer espécie de benefício previdenciário. Por isso que é aquela tecla que a gente bate, né? Não é simplesmente você chegar e fazer o pedido de um benefício. Você tem que saber como está a tua situação. E o CNIS, ele, a princípio, vai dar ali um norte, vai trazer as informações que a gente espera que sejam completas acerca daquele segurado, para a gente ver quais são as possibilidades de benefício, né? Ele traz ali algumas informações. Coloca para mim o CNIS aí, por favor, pra gente ver. Esse aqui é um modelo de CNIS, tá? Eu só coloquei aqui a primeira página, a gente tirou os dados importantes, né, de pessoais do segurado. E a gente trouxe aqui mais ou menos esse que é o estereótipo do CNIS, né? Ele essa que é a cara dele. Essa é a primeira folha desse segurado. Ele vai vir com uma sequência aí de relações previdenciárias,
né? Da sua primeira, né, até a Desde última. a primeira até... esse tem ali o registro de 78, tá vendo? Mas ele já tá bem errado na parte de contribuições, das remunerações, né? A pessoa começou o trabalho ali em 78 e só aparece as competências de remuneração a partir de 82. Então ele já tem aí um complicadorzinho. Nesse caso aqui, hoje em dia, pouco, né, vai fazer diferença a questão do salário tão antigo, anterior a julho de 94. Mas sempre faz, né, diferença verificar se está tudo certinho no CNIS. Então, ele vai trazer ali as informações do NIT. O NIT é a inscrição, o número de inscrição do trabalhador no INSS. Então, que é o número pelo qual você vai ser identificado pelo INSS sempre, né? Aí vai trazer o CPF, o nome da mãe, data de nascimento, e aí começam os vínculos. E aí começa a importância da gente fazer análise desse documento, né? Sim. Nessa parte de identificação é onde a gente também tem os problemas de os dados não baterem, né? A partir de quando se vinculou tudo, quando os sistemas se comunicam, Receita e INSS, é aí que a gente começa a ter o problema de que a pessoa não consegue visualizar esse documento, porque às vezes algum dado dela na Receita está diferente do que foi prestado para o INSS. Isso. Às vezes isso está no nome da mãe, na data de nascimento, ou no próprio nome da pessoa, quando tem alguma alteração devido a casamento. E aí a gente começa a ter um probleminha nesse sentido na parte de identificação. A maior parte é isso, tá cadastrado errado na Receita ou no INSS, um dado não bate com o outro, esse arquivo fica bloqueado. Em tese, assim, as coisas que precisa ficar de olho no CNIS, sempre, né? Assim, a gente vai dar dicas superficiais, porque não tem como a gente entrar em análise de tudo, mas dicas iniciais. Tem que verificar ali a origem do vínculo. Na origem do vínculo vai constar a empresa, né? O código ali, código EMP é código do empregador. Vai constar ali as informações sobre a empresa e sobre o código do empregador, que geralmente é o CNPJ, né? Ou o código hoje em dia registrado no INSS. E aí ali do lado já tem uma informação que é muito importante que vocês tenham sempre, visualizem sempre, é a data de início e a data fim do vínculo, né? E a última remuneração. Às vezes as empresas não dão baixa no vínculo, fica aquela data fim ali em branco, e aí a última remuneração ela pode dar um norte pra gente de quanto que esse vínculo acabou, ou às vezes não. Às vezes pode ser que ela venha constando uma última remuneração aí 1 ano antes, 2 anos antes do final do vínculo, né? Que acontece muito. Justamente. Se tiver algum erro ali, já começa com um problema no CNIS. Nessa parte onde está escrito indicadores, né? No meio ali, depois de competência, remuneração e indicadores. Nessa primeira página desse cliente, porque eu botei só a primeira página, né? No CNIS dele são 18. Na primeira página dele, ele não tinha indicador nesse vínculo que aparece aí maior, né? Então, ele não tinha nenhuma pendência ali nesse vínculo. Mas existe uma lista gigantesca dos indicadores que podem ser trazidos ali. E esses indicadores são indicativos de alguma pendência, né? De alguma coisa. Mas é de alguma pendência ou de alguma informação importante. A gente pode ter ali indicador como RPPS, que é indicador de vínculo com algum órgão público. A gente pode ter indicador de exposição a fator de risco, que é o EAN, né? Que vai indicar ali a existência de alguma atividade exposta a algum agente nocivo. Pode vir ali também os indicadores piores, que são o indicador de abaixo do salário mínimo, né? Que aí é a contribuição vindo menor do que o mínimo necessário para contar para carência, para tempo de contribuição. E dentre outros muitos, né? Não tem como a gente fazer trazer todas aqui só analisando individualmente. Aqui é só para dar uma passada. O que a gente mais quer chamar a atenção é que aparecer um indicador, você tem que ficar alerta. Não necessariamente vai ser uma pendência, né? É um indicador de que tem alguma coisa diferente. Então pode ser só que você, nesse período, estava em outro regime de previdência, como a doutora Daphne já mencionou, ou que você era exposto a fator de risco, se já está constando no seu CNIS, isso é ótimo. Ou pode ser um indicador, sim, de pendência, de ter alguma coisa para regularizar,
né? Eles são só um indicativo. Pode ser um indicativo de uma coisa que vai te beneficiar, um direito seu, ou um indicativo de uma coisa que você tem que tomar cuidado, verificar, resolver essa pendência. O CNIS, ele também vai trazer todos os benefícios que você pediu ao INSS, em geral, vão estar ali, né? Vai trazer os benefícios que você recebeu e os pedidos principalmente de aposentadorias que foram, mesmo indeferidos, vão constar ali no CNIS, tá? Ali, no CNIS, geralmente, estão as informações que a gente precisa. Mas, em 99% dos casos, a gente vai ter que complementar com outro tipo de documentação para fazer prova do que está no CNIS, né? Comprovar, por exemplo, o próprio indicador de agente nocivo, ele não é por si só uma prova inequívoca de que aquela pessoa trabalhava exposta a um agente perigoso. Então, por conta disso, a gente vai ter que usar outros documentos para fazer prova daquele período exposto a fator, né? O próprio indicativo, o indicador de RPPS, de regime, como você falou, pode ser que a gente tenha que apresentar a documentação dos órgãos públicos para os quais a pessoa prestou serviço para comprovar que, de fato, aquela pessoa era empregado e não estatutário, né? Então, são essas as coisas mais importantes do CNIS ali. O CNIS, ele também vai trazer as informações sobre códigos diferentes que você pagar para o INSS, né? Eu acho assim, eu acho importante perder uns minutinhos para falar sobre isso, porque eu tenho visto muitos vídeos, até de pessoas que se dizem especialistas, simplesmente recomendando as pessoas a trocarem o código de pagamento de contribuição previdenciária. E não dá para ser dessa forma, né? A gente trabalha com vários códigos diferentes de recolhimento de contribuição previdenciária. E se existem códigos diferentes, é porque existem motivos diferentes para aqueles códigos existirem. Sim. Esse é o entendimento mais básico que precisa ter. Sim. Né? Nesse caso, né, gente, a gente está falando aqui dos autônomos, né? Que no geral, autônomo. Autônomo, MEI. Se recolhia como autônomo, né? Virou contribuinte individual, só mudou o nome, né? Mas, então, essas pessoas aí autônomas, essa parte aqui do vídeo é para vocês. Isso aí, justamente. Tem que prestar muita atenção no seguinte. Não dá para simplesmente... Os códigos que as pessoas mais falam são o 1007 e o 1163. Mas a gente também vai trabalhar com recolhimento diferenciado para o MEI, para facultativo de baixa renda, para facultativos, mas os mais polêmicos acho que são esses dois. O 1007 e o 1163. Né? O 1007, o contribuinte individual está pagando 20% do mínimo, que é salário mínimo, ou do valor que ele estiver pagando. Né? E o 1163 é 11%. Correto? O problema de você chegar e falar assim, gente, se você paga o código 1007, está pagando 20% do salário mínimo, você está jogando seu dinheiro fora, mude o código. Isso é de uma falta de responsabilidade absurda. Sim. Porque eu só posso fazer alteração de código depois de consultar especialista. Vou falar de novo. Só posso fazer alteração de código de pagamento para o INSS depois de consultar um especialista. Por quê? Porque se tem alíquota diferente, é porque vai ter algum reflexo diferente no teu benefício aquilo. Não é simplesmente assim, o INSS vai dar o mesmo benefício para quem pagou 20% do salário mínimo e para quem pagou 11%. Não é assim que funciona, tá? Uma situação simples. Se você está contribuindo com 20%, você pode ter direito a uma aposentadoria superior ao salário mínimo, dependendo de como ficar todo o cálculo da tua renda. Se você estiver pagando no código 1163, você atrela necessariamente a sua aposentadoria ao salário mínimo, a não ser que faça a complementação de cada mês que contribuiu sobre 11%. Então, essa é uma das dicas básicas, dos problemas básicos em relação aos códigos. E se for código de 5%, a gente ainda pode ter outros problemas, como comprovar baixa renda. Né? E aí, se não conseguir provar, vai ter que complementar. Porque senão não vai servir pra nada. Não serve pra nada. Então, assim,
tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que trabalhou em empresa a vida inteira, sempre teve carteira assinada, e do nada decide pagar com o código 1163, pode estar jogando o salário dela lá para baixo e não sabe. Ou então depois vai tomar uma facada para poder fazer a complementação disso tudo. Sim. Né? Na data de aposentar. E por mais que tenha aí muitas pessoas dizendo, né, afirmando essas questões, a gente tem que ter sempre aquele desconfiômetro, né? Pesquisar um pouco mais, não ficar só com uma opinião. Esses dias mesmo apareceu um caso pra gente de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, né, que ela deveria estar contribuindo sempre no código de 20%, senão ela não conseguiria uma aposentadoria por tempo, a antiga aposentadoria por tempo. E as pessoas, né, no geral, sempre falavam para ela, mas você está contribuindo num valor alto, não precisa disso, né? E precisava. Ela fez a contribuição aí por 28 anos no código correto e ela vai ter a aposentadoria dela correta. Se ela não tivesse pago, né, os 20%, tivesse pago no código 1163, ela não ia conseguir uma aposentadoria com uma redução de tempo igual a aposentadoria por tempo de pessoa com deficiência propõe. Né? É isso aí. E assim, até 2019, a implicação, a maior consequência era que se você pagasse no código diferenciado, você não poderia aposentar não teria direito às aposentadorias por tempo de contribuição, que era que exigia 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Né? Depois da reforma, a gente teve essa diferença aí em relação ao salário, porque se eles jogaram uma aposentadoria programada, né, com um tempo, uma idade mínima, eles criaram uma outra consequência, e essa outra consequência virou a mudança para salário mínimo, prender o salário em mínimo se o código for de uma alíquota inferior a 20%. Só que a outra consequência que a gente vive hoje da alíquota, da diferenciação de alíquota, é justamente essa possibilidade de tanto aposentadorias, né, de forma especiais, como para o portador de deficiência, quanto as regras de transição das aposentadorias por tempo de contribuição antiga, né? A gente tem 4 regras que são aplicáveis hoje e que vão ser aplicadas até 2033 ainda, para quem estava mais próximo dos 30 ou 35 anos em 2019. Só que essas regras só vão poder ser aplicadas para a pessoa se ela tiver pago na alíquota de 20%. Se ela não tiver nenhum desvio de alíquota aí. Então, essa é uma outra questão. E então é isso. A questão principal é essa. Não muda a alíquota sem consultar um especialista para ver se aquilo é recomendado no seu caso. Porque, às vezes, por mais que a pessoa tenha trabalhado, de repente, sempre de carteira assinada, no cálculo do salário dela, ela vai ficar com uma aposentadoria no salário mínimo e só aposenta, de repente, por idade ou por uma retransição por idade. Então, aí, nesse caso, não vai fazer diferença fazer a troca do código. A pessoa vai economizar e vai aposentar da mesma forma que aposentaria se estivesse pagando nos 20. Mas, para você saber se é esse o seu caso, precisa ter análise de um especialista. Não dá para simplesmente ver um vídeo na internet e trocar o código. Sim, porque isso é muito perigoso. Agora as pessoas que vão pegar já a regra nova, né, que só vão se aposentar aí depois de 2033, isso é muito importante, né? Porque o pensamento agora, né, essa enxurrada de informação de você tentar pagar o quanto menos possível pro INSS porque você não vai se aposentar cedo, né? É uma desinformação, né? Tem que tomar muito cuidado aí. Tem que ver justamente porque a gente tem os cálculos dos valores. Você pode estar simplesmente dando o seu dinheiro para o INSS muito mais se você trocar a alíquota e deixar de receber um valor no futuro do que se você pagasse os 20%. Então tem que tomar cuidado com isso, né? É um ponto rápido aí sobre o código que é importante falar. A mesma coisa é a questão do MEI. O MEI também tem uma alíquota diferenciada que paga 5%. Então, se você tem contribuições em 20%, trabalhou em carteira assinada e agora é MEI, precisa consultar um especialista para ver qual que é a tua situação e se vale a pena, de repente, fazer uma contribuição paralela ali. Né? E por que a gente está falando desses códigos de pagamento, né? Porque nos indicadores vai aparecer, né? Se você está fazendo contribuição abaixo de 20%, abaixo de 11%, se está fazendo 5%, se é MEI ou não,
né, se é um facultativo ou não. Então, por isso Tudo que a gente está isso. especificando aí os códigos para pagamento. Tudo isso vai aparecer no CNIS e tudo isso vai fazer diferença na hora de fazer pedido de qualquer benefício, tá? Uma questão que é importante verificar, que a gente já falou, é se constam todas as suas informações trabalhistas e de contribuição ao longo da vida no CNIS, né? Baixando ali o documento, você vai ter que verificar. Constam aqui todos os meus contratos de trabalho lançados na carteira? Não consta? O que eu vou ter que fazer, né? Porque vai ter que fazer uma atualização cadastral. Se você tiver com tempo para aposentadoria, beleza. Se já tiver para se aposentar, vai ter que fazer isso tudo no próprio processo de aposentadoria e acaba tornando o processo até mais demorado, né? Então já é fácil, né? Como a gente mostrou, o CNIS vem todo com uma sequência. Então já pega ali o primeiro, vai conferindo com a sua carteira de trabalho. Bateu, no segundo bateu, o terceiro tem um aqui na carteira que não está constando no CNIS. O que eu vou ter que fazer? Né? Atualizar os dados aí, fazer todo um requerimento no INSS para atualização, demonstrar, né, juntar a sua carteira de trabalho para demonstrar que houve ali um período de contribuição, sim, que não está constando, ou se já estiver na época da aposentadoria, né, vai ter que especificar isso no próprio pedido. Justamente, antes de 2019, principalmente, né, antes de 2019, a gente vai ter uma questão de que a carteira de trabalho com a assinatura vai resolver 99% dos seus problemas, né? Faltou no INSS uma informação sobre um contrato de trabalho, a gente vai conseguir suprir com a carteira de trabalho assinada, com as devidas informações lá. De 2019 para cá, a carteira assinada ela vai ser uma das provas, pode ser que você tenha que fazer complementação. Então é sempre importante ficar ligado no que consta ali no teu documento previdenciário, tá? E se tiver faltando informação, vai ter que fazer um pedido de atualização de dado cadastral junto ao INSS, que hoje em dia dá para ser feito pelo meu INSS, tá? Mas aí tem que... É bom consultar um especialista para saber o que você tem que apresentar, como que vai ser feito esse procedimento, se vale a pena fazer um procedimento prévio, você já pode fazer dentro do pedido da aposentadoria, se for o caso. Mas aí você vai ter que apresentar diversos comprovantes, tá? Extrato de FGTS, a própria carteira de trabalho, se tiver contra-cheques, né? Tudo isso sendo apresentado ali no INSS vai suprir bastante coisa, vai resolver bastante coisa, né? Um outro ponto importante, no caso de contribuições pagas do contribuinte individual, né, do autônomo, até mesmo do MEI, é a data de pagamento, né? Esse fica aparecendo no CNIS. Quando você é empregado, né, que a empresa recolhe a sua contribuição, a data não aparece no CNIS. Mas quando você próprio faz o recolhimento, essa data aparece. E isso é importante para fins de carência de benefícios. Então, se pagou a primeira fora da data que deveria ter pago, isso vai ser um complicador para você. Então, ficar de olho na data de pagamento, nunca passar da data, não recolher em atraso, né? Porque para recolher em atraso você tem que ter um especialista, tem que ter consultado um especialista. Esse aí eu vou chutar que é uma das coisas que deve ser que mais faz as pessoas jogar dinheiro fora, cara. Sim. Porque vai lá, recolhe, simplesmente porque fiquei 2 anos sem pagar, vai lá, gera uma guia e paga. E eles vão gerar guia. Você vai conseguir gerar lá pela internet dos últimos 5 anos. Vão deixar você pagar, mas deveria negar, se não vai contar. É porque é relativo. Existe a carência, existe o tempo de contribuição. Existem situações que você pode fazer pagamento retroativo. E existem situações que não pode fazer pagamento retroativo. Vai contar para algumas coisas e para outras não. E se o seu caso encaixar só as coisas para as quais não vai contar, vai jogar o dinheiro fora. Então, tem que consultar um especialista antes de fazer qualquer pagamento em atraso. Tá? Sim, né? Porque vai constar no INSS as datas de pagamento e aí eles vão negar qualquer tipo de benefício que precise daquilo ali. E por esse lado, né, o INSS não está errado, né? Se você está ali dizendo que você trabalhou naquele período, porque é isso que você está fazendo quando você recolhe uma contribuição previdenciária. Se você está dizendo que você trabalhou naquele período, você tinha que ter pago mesmo, tá correto, você tinha que ter pago. Mas se isso vai contar para o seu benefício ou não, que é a questão.
E aí, assim, como é um imposto que é devido, o INSS vai emitir a guia, você vai pagar e esse pagamento vai ficar lá. Recuperar ele é um pouco até mais difícil do que as pessoas acham. Bem mais difícil. Porque o imposto devido, você foi lá de própria vontade, imprimiu a guia, quitou o débito que você tinha, supostamente. Então, é difícil do INSS... Não tinha, assumiu... te devolver o valor, né? Então, tem que ficar bem de olho nessa questão também. Isso aí. Então, não pague atrasados sem consultar um especialista também. Uma outra questão que é importante falar sobre o CNIS é que reclamações trabalhistas não necessariamente vão aparecer ali o reconhecimento dos vínculos que foram objeto de ações trabalhistas vão estar no CNIS, né? Porque o que acontece? Em regra, as ações trabalhistas elas vão ser entre o empregado e o empregador. Você não vai ter ali a atuação do INSS. O INSS não atua ali dentro fiscalizando. Ele vai ser provocado se em algum momento for feito o recolhimento previdenciário. Coisas que são importantes é que, para constar no CNIS, não pode ter sido só indenizado aquele período sem reconhecimento de vínculo. Tem que ter reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho para gerar qualquer efeito na esfera previdenciária, né? E, além disso, se você não tiver, se a empresa não fizer o recolhimento ali do INSS devido em virtude daquele contrato de trabalho, você vai ter que pedir ao INSS para fazer o reconhecimento, apresentando todas as provas do processo trabalhista, e aí aquele período vai passar a constar no teu contrato, no teu CNIS com as remunerações, que é o correto, né? Às vezes não vem com as remunerações, mas pelo menos você vai conseguir fazer constar. Isso, se você tiver antes de aposentar, é muito importante você fazer. E se for já uma reclamação trabalhista de período anterior à aposentadoria, que só seja reconhecido o vínculo depois da aposentadoria, pode ser também objeto de revisão de benefício previdenciário, né? Revisão de aposentadoria. Dependendo da situação, você pode conseguir aumentar o teu salário com base naqueles valores que foram reconhecidos na ação trabalhista, né? Então, isso é um outro ponto. Se você tem ações trabalhistas que foram ganhas e não consta no CNIS o período relativo a elas, você precisa procurar um especialista para ver essa questão, para poder fazer o registro, para pedir o reconhecimento do INSS daquela ação, daquele tempo, ou então fazer a revisão da tua aposentadoria. Certo? Certo. E aí vamos para dúvidas de como atualizar, né? Tem só mais uma dica importante aqui. Sim. É ver se existe mais de um CNIS, né? Porque é importante você saber, porque se em algum momento você teve 2 NITs, o que é muito comum as pessoas terem, tem que verificar lá no cadastro, no meu INSS, se esses NITs estão elados, se existem elos entre esses NITs, porque se existem elos, eles vão estar no mesmo CNIS, né? Sim. E se não tiver o elo, você vai ter que apresentar a documentação que comprova a existência desse outro NIT para eles puxarem as informações. Isso acontece muito, inclusive, com contribuições muito antigas, carnês antigos, né? Então, essa também é a importância de você guardar os documentos. Sim. Você tem que ter ali guardadinho, é bom que tem. Não vai desesperar se não tiver, né? Porque pode não vir a precisar, mas é bom sempre ter guardado os carnês também dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, porque a gente nunca sabe se vai precisar usar. Isso aparece na partezinha de meu cadastro, ali no sistema do meu INSS. Rola a página lá para baixo e aí vai estar lá NIT principal e o elo, né? Isso aí. Então você vai saber se você teve um outro e se ele já está junto com o principal. Isso aí. E qual que era a outra parte que você ia falar? De como pedir, né? A atualização. Isso aí, importantíssimo. Acho que em todos os casos, até mesmo de benefício, né, ainda se tem a cultura antiga de que a gente pode ligar ali para o 135 e fazer o pedido de benefício, de um requerimento para o INSS. Sim, você pode. Só que você precisa apresentar documentação. E essa documentação você tem que apresentar pelo sistema Meu INSS, pelo aplicativo ou pelo site. Tem que fazer o login e colocar a documentação ali. Ou agendar um dia para ir a uma agência do INSS levar essa documentação. Muitas das vezes você faz só um pedido, né? Só olha ali, achei que tem alguma coisa errada. Então, liguei e fiz um pedido de atualização.
Se eles não tiverem documentação nenhuma, eles vão atualizar o quê? Né? Justamente. Então, você tem que saber que tem alguma coisa errada ali. Primeiro de tudo, consultar um especialista, né? Pra ver se tá errado mesmo, se você já tem que fazer alguma coisa ou não. E se for fazer, né, você vai ter que apresentar essa documentação. Então, não, eu trabalhei na empresa tal no ano de 2000. Mas isso tá na sua carteira? Você tem algum comprovante disso? Se não tiver, não tem o que você pedir para atualizar também. Isso aí. Né? É muito importante, inclusive, verificar essas informações, porque até os procedimentos do que vai ter que ser feito, os documentos vão ser providenciados, eles mudam, né? De acordo com o que consta no teu CNIS, o que é o erro que consta lá, o indicador que consta lá, isso tudo vai fazer diferença. Tá? Por isso que é muito temerário a gente fazer um vídeo geral, né? Generalizar toda a situação de todo mundo. Às vezes as pessoas ficam até meio chateadas com a gente quando chega pra gente falar assim: mas o fulano conseguiu aposentadoria em tanto tempo, a minha tá demorando. Aí a gente pergunta: mas você trabalhou nos mesmos lugares, recebeu os mesmos salários, teve a mesma vida contributiva previdenciária do fulano? Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um histórico laboral. Então, a gente vai ter que analisar individualmente aquele caso para saber o que eu preciso acertar no CNIS dela para estar pronta para o pedido de aposentadoria. Uma coisa que é muito importante, que a gente passou rapidinho no início, é a inclusão dos benefícios recebidos. Os benefícios por incapacidade, por exemplo, que foram recebidos, eles vão contar para a carência como tempo de contribuição se eles estiverem intercalados entre períodos contributivos. Então, isso é uma coisa que pode ter na vida de um, que não vai ter na vida do outro. E que vai fazer diferença na hora da concessão de um benefício. Eu sei que é importantíssimo isso que eu vou falar. É tão raro, hoje em dia, a gente pegar um CNIS enxuto, que não tenha erro nenhum, que a gente fica assim, gente, né? Eu, pelo menos, fico espantada. Na hora que a gente abre um CNIS que acontece, mas é raro. Acontece geralmente quando as pessoas contribuíram a vida inteira, trabalharam na mesma empresa, né? Ou a vida toda foram empresários e contribuíram sempre ali no mesmo lugar. Porque, no geral, é cheio de indicador, cheio de pendência, falta informação. E a gente precisa fazer esse acerto todo para conseguir os benefícios de direito para as pessoas. Sim. Né? Uma dica, então, se você tá achando que o do seu amigo saiu, o seu não, né? Olha o seu extrato, né? O seu CNIS e o dele. Tá todo igualzinho? Então, se não tá, justamente, vai ser diferente. Né? E a falta de, às vezes, de informação até de remuneração, dependendo do período, vai fazer diferença na tua aposentadoria, né? Na renda. Então, a gente precisa... Guarda aí tudo que vocês tiverem de comprovante de recebimento de prolabore, contra-cheques de empresa, tudo isso. Recebimento de ações trabalhistas faz toda a diferença também, né? Tem gente que faz muita ação de diferença salarial, recebe diferença salarial, depois isso tem que ser informado para o INSS. Então é isso, gente, é muito importante. É um documento que todo mundo acaba conhecendo e as pessoas já chegam pra gente: já olhei o meu CNIS, mas às vezes ele tá cheio de erro que precisa ser acertado antes de provocar o INSS com qualquer pedido. Sim. Né? Até mesmo esse caso que eu citei da pessoa que contribuiu na alíquota maior tinha uma pendência, né? Era todo certinho, mas teve uma mudança de salário de um ano para o outro, normal. E aí, normalmente, as pessoas erram o pagamento de janeiro e pagam como se fosse o salário do ano anterior. Aí fica abaixo do salário mínimo, tem que fazer a complementação. Então, sempre tem alguma coisinha ali que a gente tem que acertar, infelizmente. Então, em resumo, procurem um especialista sempre, porque parece fácil, mas não é fácil, entendeu? Tem que ter uma análise individualizada, a gente tem que ter todas as informações ali certinhas para não dar nenhuma espécie de benefício, de problema na hora de pedir benefício. E é sempre bom se prevenir, né? Então, exatamente. Dá uma conferida, já olha se você... Mais uma estatística de fontes da minha cabeça. 90% dos benefícios que a gente dá entrada acabam caindo em alguma espécie de exigência. Sim. Quando não tiver essa correção prévia, ou são indeferidos administrativamente por falta desses acertos. A gente já começa assim, né, os atendimentos. Vamos lá, tá aparecendo aqui no INSS esse. Tem mais algum vínculo? Trabalhou em outra empresa que não tá constando aqui? Normalmente tem. Então,
é isso, né? A gente tem que sempre se prevenir. É importante falar também sobre essa questão de contribuição abaixo do mínimo, que de 2019 para cá a gente tem uma regra diferente e mesmo que a pessoa tenha vínculo ali empregatício, ela vai ter que fazer a contribuição do que tiver abaixo do mínimo, tá? Então o próprio INSS hoje em dia, ele já disponibiliza dentro do meu INSS para você consultar se tem aí de 2019 para cá, né? Pendências de contribuições feitas abaixo do mínimo. Você também, olhando ali, consegue visualizar. Mas, né, isso não tira a importância de você consultar um advogado antes para saber o que você está fazendo. Até tá porque bom? só se você pesquisar isso, né? Senão, se você for fazer o pedido do seu benefício, ninguém vai te avisar isso. Talvez vá cair uma exigência, eles vão dizer isso pra você ali. Ou já vão negar direto, porque teve uma contribuição ali abaixo do salário. De má vontade. Né? Acontece muito, né? Então, esse foi mais um vídeo. É isso aí, gente. Foi mais um vídeo que eu achei super importante que a gente fizesse, porque são dúvidas que aparecem sempre pra gente. E aí, né, continua com a dúvida, eu tenho algum caso específico e quer tirar alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode responder. Pode mandar mensagem. Se acha que alguém precisa saber dessas informações, compartilha esse vídeo com a pessoa e não deixe de curtir o nosso canal. Até a próxima!